Meus queridos amigos, boa noite. Nós queremos expressar nossa alegria de poder estar aqui mais uma vez, nessa casa que temos a honra e a alegria de poder também integrar na assessoria de comunicação social aqui da Federação Espírita do Distrito Federal. É sempre muito bom poder estar aqui entre amigos e iniciando o nono com uma palestra sobre um tema tão importante. Nós vamos falar na noite de hoje sobre sexualidade à luz da doutrina espírita. É verdade que nós precisaríamos de um seminário com várias horas de duração para abordar toda a temática. Felizmente já temos gravado, né? Em Aracaju, em 2008, nós fizemos um seminário de 2 dias, cujos temas eram sexualidade e afetividade. Então não falamos somente de sexualidade, mas desde a questão do casamento, dos problemas, das dificuldades da convivência, e entrando então em outros tópicos como sexualidade e espiritualidade, a história da sexualidade, dos grandes transtornos que todos nós trazemos em maior ou menor grau nessa questão, já que somos ainda espíritos em evolução. Falamos sobre energia criativa, como é que os orientais tratam o que eles chamam de Kundalini ou Kundalini, a abordagem de Freud e a sexualidade, depois aperfeiçoada por outros pesquisadores, como Roberto Assagioli, a questão do autoconhecimento e a sexualidade, os distúrbios nesta área, a questão das influências espirituais, até a história da Idade Medieval, que já registrava a figura dos íncubos e súcubos dentro da própria Igreja Católica. A homossexualidade na visão espírita e a primeira grande classificação em homossexualidade egodistônica, ou seja, aquela em que a pessoa traz algum tipo de conflito, ou seja, ela não está bem resolvida com a sua sexualidade, e a homossexualidade egocintônica, essa quando o indivíduo está perfeitamente ajustado, tanto que a Organização Mundial de Saúde, a Associação Americana de Psiquiatria, há mais de 20 anos já declaram que a homossexualidade não é uma doença. Então, essa visão que já trazíamos desses atavismos da Idade Medieval e de tantas outras épocas, ela está superada hoje pela medicina, não considerando a homossexualidade egocintônica como uma doença, apenas a egodistônica como um transtorno que pode ser tratado. Nós vamos então estudar hoje também sobre as causas da homossexualidade, a questão da reencarnação, como a família pode lidar com a questão de ter um integrante vivendo essa experiência evolutiva. Divaldo Pereira Franco, no seminário Sexo e Obsessão, que aliás eu recomendaria a todos, são 3 DVDs, ele faz uma abordagem bem profunda sobre essa questão e vai dizer que homossexualidade não é karma, não é tara, não é doença, não é qualquer dessas visões toscas que nós temos, mas que é uma experiência evolutiva. Olha que coisa curiosa, não é? Então a doutrina espírita vai trazer um enfoque diferenciado para a questão. Mas Nazareno também é prova? Também é prova. Também é expiação? Também é expiação em muitos casos. Mas quem aqui de nós não está passando por provas ou por expiações? Então, no mundo desse tipo, como nos classifica Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, é natural que todos passemos por provas e por expiações, tanto os chamados heterossexuais, aqueles cujo psiquismo está de acordo com a morfologia, como aqueles outros que estão passando por essa experiência evolutiva. Vamos analisar a condução da sexualidade, a canalização da energia sexual, da energia criativa, que pode ser canalizada para diversas áreas e não somente para o sexo. Jesus fala-nos dos eunucos pelo reino de Deus, mas a gente vai fazer essa abordagem também rápida, e outros temas da atualidade, a questão da AIDS, células-tronco, pílula do dia seguinte, a questão do ficar. Então vejam que é um seminário bem extenso
ele já está gravado, vocês podem assistir pela tvci.com, a TV do Conselho Espírita Internacional, ou em DVDs, em CDs e até em CDs de MP3 também, esse material. Bom, então hoje a gente vai fazer um compacto, né? Verificar o que é que os espíritos amigos querem que a gente fale em torno de 50 minutos, para que a gente tenha uma visão sobre a abordagem da sexualidade. Então nós vamos começar então aqui com os slides. Esses slides foram gentilmente cedidos pela Leni Rezende, lá do Centro Espírita Fé e Amor. Nós apenas adaptamos e acrescentamos alguns. E vejam que Emmanuel, no livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier, na questão 184, vai afirmar: ao invés da educação sexual pela satisfação dos instintos, é imprescindível que os homens eduquem sua alma para a compreensão sagrada do sexo. Veja então que o sexo tem uma natureza sagrada, porque é uma energia criativa. Os espíritos vão dizer que desde a força de atração entre os átomos e as moléculas, desde a sexualidade que se expressa no reino vegetal, posteriormente no reino animal, e onde nos encontramos, que é considerado um outro reino, o reino hominal, mas ainda distante da angelitude, essa energia criativa vem nos acompanhando e nós vamos aprendendo a aperfeiçoá-la cada vez mais. À medida que vamos evoluindo, também vamos expressá-la de maneira mais nobre. E Emmanuel também, num livro muito interessante, aliás, eu sugeria também a leitura, é um livro pequeno, mas muito profundo, Vida e Sexo, psicografia de Chico Xavier, editora da Federação Brasileira. Ele vai dizer que os abusos, os excessos, desregramentos, o desrespeito ocasionam violência, desorientação do homem. Desvios sexuais geram perturbações. Mas veja que quando a gente está falando de desvios sexuais, a homossexualidade egodistônica é apenas um dos muitos transtornos que nós temos na área da sexualidade. Por exemplo, nós sabemos, não é, que existe a zoofilia, o bestialismo, em que homens se comprazem, e mulheres também, mas em menor escala, do sexo com animais. Existe a necrofilia, a utilização de cadáveres para a satisfação dos instintos. Existe o voyeurismo, aquela pessoa que sente somente prazer, ou mais prazer, se assistir outras pessoas copulando, e não ele. Vamos ver, não é? Tantas outras desarmonias, não é? O onanismo, aquelas viciações muitas vezes, por exemplo, a masturbação, que é considerada pela psicologia algo natural, algo próprio da mocidade, em que o jovem está descobrindo o seu próprio corpo, e no auge da produção dos hormônios é natural que haja masturbação, mas quando aquele processo se prolonga, gerando muitas vezes uma viciação, e a gente tem que analisar o porquê. Por que esse jovem está fazendo isso? Será que ele não sofre de um transtorno de ansiedade e utiliza o sexo para relaxar? Será que ele não tem um complexo de timidez, de inferioridade muito grande? Não é? Algum tipo de conflito e utiliza também daquela prática? Enfim, vejam que não é... E Allan Kardec jamais se limitou aos efeitos, mas buscou sempre remontar as causas. Então nós vamos verificar, será que é falta de amor? Porque está lá em O Livro Nosso Lar, no capítulo 18, que o amor é o alimento das almas. Então, o sexo sem amor, nos ensina o espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Edivaldo Franco, é como a água salgada do mar. Quanto mais sorvemos, mais nós temos sede. Então, aquele sexo praticado sem essa permuta de energias, que Emmanuel vai nos ensinar no livro Vida e Sexo, que existe, não é? uma permuta de hormônios psíquicos, uma troca de energias, em que o casal se retroalimenta, se nutre através da energia sexual, da energia criativa. Ela pode estar sendo utilizada, não é? De outras formas não muito adequadas. A prostituição, a promiscuidade. Então, quantos homossexuais são reprimidos e são pessoas altamente dignas? Não são aceitos pela sociedade ou pelas suas igrejas, pelos seus clubes, pelo seu trabalho, pelos seus colegas, e são pessoas altamente comprometidas com o bem.
E há aqueles heterossexuais que nós muitas vezes aplaudimos e que traem suas mulheres, que abandonam seus lares, que induzem as pessoas ao aborto, que pagam, não é? Aquelas, porque Chico jamais chamava as prostitutas de prostitutas. Ele dizia sempre aquelas nossas irmãs que comercializam as energias do sexo, não é? Ele sempre usava essa doçura como lhe era característico. Então vejam que o Espiritismo vai mostrar também, primeiro, vamos fazer essa análise são dezenas de transtornos, não é? O exibicionismo, aqueles homens, normalmente uma característica masculina, que se exibem os órgãos genitais para as mulheres. Enfim, uma série de transtornos da sexualidade, não é? Que cada um de nós, em maior ou menor grau, tem. Então, a homossexualidade, na verdade, nós vamos ver aqui, que tem os seus aspectos peculiares. Há várias causas diferentes para a questão da homossexualidade, inclusive a pseudo-homossexualidade. Então, nós vamos analisar. Por exemplo, vamos fazer logo essa análise. Na questão da homossexualidade, nós podemos ter causas sociais, culturais, psicológicas, familiares, espirituais e até de traumas de vidas passadas. Então, por exemplo, naqueles reformatórios para jovens, naqueles mosteiros ou naqueles conventos, onde as pessoas ficavam na clausura, ou mesmo naqueles períodos de guerra, em que os combatentes ficavam vários anos longe de suas casas, era muito comum a utilização de algum parceiro para as carícias sexuais. Então, aquelas práticas, não é, reiteradas podem provocar naquele espírito uma espécie de viciação, uma canalização para aquela região erótica, diferentemente do anormal, da mais considerada normal, né? Vejam que Freud vai fazer uma análise curiosa. Ele vai defender uma tese de que a sexualidade está presente desde a infância. Então, o bebê, ao sugar o leite materno, ele experimenta prazer na região da boca, e por isso ela é região erógena também, daí porque a prática do beijo, não é? Quantos depois não estão buscando o copo de álcool ou o cigarro como se fosse uma chupeta, como se fosse a saudade do amor, do carinho do seio da mãe? Vejam que depois, né, ela vai se concentrar à medida que a criança se desenvolve, quando ela começa a controlar os esfínteres, e ela vai começar a controlar a hora de ir ao banheiro, ela vai começar a experimentar prazer também de poder contrair aqueles músculos. Então há também aquela região erógena, o prazer se desloca para aquela região na criança, segundo Freud. Mais tarde ele vai então se alojar, né, pela questão do desenvolvimento dos órgãos anexos, na questão dos órgãos sexuais mesmo. Mas veja então que ela transita, e é possível então, pela repetição, que alguém sinta prazer numa zona que não seja a zona propriamente, não é, destinada à prática do ato sexual. Então, vejam que pela repetição aquele espírito pode, através das muitas encarnações, desenvolver, não é, como, por exemplo, um cego, você vai conversar com ele, às vezes pelo seu cheiro, pelo barulho dos seus passos, ele lhe reconhece, porque ele, não é, como está privado do sentido da visão, ele vai ter mais acuidade em determinadas outras áreas. Então vejam que a questão é muito ampla. Então, causas culturais. Na época da Grécia antiga, os grandes mestres, eles iniciavam seus discípulos na prática sexual, porque as mulheres eram consideradas, não é, abaixo dos homens. Durante muitos séculos, inclusive, para a Igreja Católica, a mulher não teve alma. Só foi ter por volta do século XVIII. Olha que coisa horrorosa, não é? Então essa questão cultural, social, então é chamada aquela homossexualidade, não é? Que a rigor mesmo foi uma canalização por conta do ambiente, da cultura, da sociedade. Há também, quando o espírito traz aquela tendência, porque eu queria até nós avançar logo aqui numa pergunta, não é? O que vocês acham? Os espíritos têm sexo?
Questão 200 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Eu estou falando com os encarnados. O que é que vocês acham? Os espíritos têm sexo? Sim ou não? Não? Sim? Alguém? Todo mundo? 100% não? Tem ou não tem? Vejam que até entre nós a gente tem dificuldade. Então é difícil a gente realmente, não é, compreender. E o que é que os espíritos dizem? Que tem. Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização de um corpo físico. Há entre eles amor e simpatia baseados na concordância dos sentimentos. Então vejam que os espíritos têm sexo, mas de uma maneira que a gente não entende. E André Luiz vai nos dizer depois que a sede real do sexo não se acha dessa maneira no veículo físico, mas sim na entidade espiritual em sua estrutura complexa. E vamos ver na questão 201 de O Livro dos Espíritos, né? Allan Kardec vai perguntar: em uma nova vivência, em nova encarnação, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o corpo de uma mulher e vice-versa? E a resposta dos espíritos: sim, de certo, porque são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, veja que coisa curiosa. Então, na verdade, os espíritos, nós temos uma bipolaridade sexual. Nós podemos, não é, transitar várias encarnações como homem e várias encarnações como mulher. Porque se a gente somente reencarnasse como homem, a gente só saberia o que sabiam os homens, é a questão 202. Então a gente alterna. E não é uma coisa maravilhosa? É uma grande oportunidade de evolução. Imagine, nós que desenvolvemos muito, porque as características masculinas são o quê? Sendo da impetuosidade, da coragem, da expansão, não é? Os orientais chamam do yang, ao contrário do yin, que é o feminino, o quente. Então, quer dizer, essas duas polaridades que a gente vai desenvolvendo como homem, não é? E muitas vezes a agressividade. E aí imagina aqueles machões, aqueles halterofilistas, não é? Agora amamentando gêmeos. Não é uma coisa linda? Então, desenvolvendo agora a feminilidade, a ternura, não é? A receptividade mais natural das almas feminis. Então, nós vamos vendo que não é? E nós, os homens, imaginem, a gente poder reencarnar como mulher vai ser a melhor coisa do mundo, porque finalmente nós vamos compreender as mulheres. Porque a gente tenta e não consegue, né? Então veja que o Espiritismo traz uma visão muito bonita da questão da sexualidade. Então há pessoas, e aí nós vamos classificar, não é, em pelo menos 5 tipos básicos da questão da sexualidade. Há os chamados assexuais, ou os que experimentam a assexualidade, que não têm desejo sexual. Foi feita uma pesquisa no Reino Unido que 1% da população não tinha um desejo sexual. Então há pessoas, por exemplo, com a taxa de hormônio lá embaixo. Aquele espírito, muitas vezes, por uma questão de missão, ou de prova, ou de expiação, pode não sentir nenhum tipo de desejo. Nós vamos ter a bissexualidade, quando a pessoa experimenta parceiros de ambos os sexos. Vamos ver a questão da homossexualidade, a heterossexualidade, né? E vamos ver, então, uma série de questões na questão da sexualidade. E há também os pseudo-hermafroditas, porque não existe hermafrodismo no ser humano, apenas a pessoa nasce, não é, com uma parte, ou pelo menos boa parte dos órgãos sexuais masculinos e femininos, mas ele não é capaz de reproduzir-se por si mesmo, e que os psiquiatras, os médicos, os psicólogos têm esperado antes de fazer a cirurgia para verificar qual é o verdadeiro sexo daquele espírito. Há análises pela cromatina no sangue, não é? Uma série de questões para se identificar qual o sexo da pessoa. Tal essa dificuldade. E há aqueles chamados de transexuais, ou, como há várias conotações, até pelo do dicionário, do senso comum, há uma questão diferenciada. Por exemplo, vejam Chico Xavier. Chico Xavier, segundo a informação de alguns companheiros, teria sido a primeira encarnação dele como homem, ou a mais recente. E se você analisar bem, a postura de Chico era extremamente maternal. Quando vinham aquelas senhoras com os filhos queridos que retornavam ao mundo espiritual chorando, quantas vezes Chico chorou ao lado delas?
A sua postura sempre tranquila, sempre doce e suave, sem que isso caracterizasse o homossexual. Era uma questão de inversão, ou seja, de um espírito que, para desempenhar melhor sua missão, veio com aquela armadura. E ele vai revelar que ele tinha, sim, impulsos sexuais. E como é que ele fazia? Ele canalizava, como dizia, não é, Assagioli, ou transmutava Assagioli, ou Freud sublimava. Ele buscava a atividade física, ia fazer longas caminhadas, fazia meditação para conter aqueles impulsos da sexualidade que estavam presentes, é claro. E ele não casou-se, não é, com a humanidade, com os mais desvalidos, casou-se com os espíritos amigos, que lhe deram tantos filhos, como foram os 450 livros, porque a energia criativa também é a mesma energia do sexo, é da criatividade. Já vamos ver também, por outro lado, quantos personagens históricos também, por exemplo, Frederic Chopin, com aquela sua alma sensível, poética, romântica, ele vai se consociar com uma jovem que era extremamente viril, máscula, firme. Ela vai adotar mesmo um pseudônimo masculino, George Sand, para que seus livros pudessem alcançar as massas, já que havia muito preconceito contra as mulheres. Usava, não é, paletó, terno, chapéu de coco, e escandalizava a Europa. E eles se consociam, convivendo perfeitamente, tendo uma vida sexual, pelo que se sabe, muito saudável. E conta-se que certa noite eles estavam em um bangalô nas Ilhas Maiorca, e começa um verdadeiro temporal, e depois da chuva fica uma goteira dentro da cabana. E Chopin, em vez de consertar, o que é que ele faz? Começa a escutar aquele barulhinho, né? Ping, ping. E aí ele, com a sua sensibilidade, pega do piano e vai escrever A Gota d'Água. Quando escutarem A Gota d'Água de Chopin, era uma goteira caindo na casa dele. E George Sand, o que é que vai fazer? Ficar esperando lá ele terminar, porque já acabou. Aí ela pega a maleta de ferramentas, a escada sobe, bang, 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 conserta o telhado, porque ele não tinha essa propensão. Vejam, e perfeitamente ajustados, vários casais que a gente conhece, não é? E a gente vê em toda parte, na política, na filosofia, na medicina, em todas as áreas, na religião, homens e mulheres, homens mais femininos, mais suaves, e mulheres mais firmes, mais austeras, são espíritos, não é, que trazem, como diz a Revista Espírita de janeiro de 1966, não é, de Allan Kardec, que depois de muitas reencarnações no mesmo sexo, o espírito pode trazer aquelas tendências, aquelas aquisições, não é, aqueles condicionamentos que a gente absorveu naquela existência passada. Então vejam que quantos sofrem por isso. Meus amigos, quantos jovens se suicidam por conta dos conflitos da sexualidade? E às vezes nem são homossexuais propriamente. Quantos buscam as drogas, que funcionam como anestésico para a questão da sexualidade? Então vejam que a questão é muito importante. Nós precisamos conhecer, porque às vezes o pai deseja tanto um filho masculino, que quando a filha reencarna, ela quer tanto agradar o pai, porque o maior medo que nós temos é o medo da rejeição, sobretudo de nossos pais. Não é tanto a questão sexual que é rejeitada que faz os jovens sofrer, não, mas para ele é como se os pais o rejeitassem. Então, a filha muitas vezes, para agradar o pai, vai começar a jogar bola com ele, vai praticar, não é, esportes notadamente masculinos, enfim. Ela vai tentar e vai começar a buscar uma postura diferenciada. Então, há fatores familiares também. Porque até a própria família vai dizer, o livro Mecanismos da Mediunidade, sobretudo até os 7 anos, como afirma Emmanuel, e o Livro dos Espíritos também fala sobre isso, é o centro de indução, ou seja, de influência mais poderoso que existe no universo. Então os pais, cerca de 26% dos homossexuais foram expulsos de casa. E um casal espírita foi conversar com Alberto Almeida, que o filho, não é, houvera se declarado homossexual, mas já era tarde demais. Ele já havia contraído AIDS. Porque quando ele foi contar aos pais, não foi aceito, naquela tradição, que não é uma tradição espírita. O espiritismo não tem nada contra a homossexualidade, mas um atavismo que as pessoas têm de preconceito.
E os pais não aceitaram, e ele, com aquela mágoa muito grande, aquele sofrimento muito intenso, ele foi então buscar a promiscuidade e vai ter contraído AIDS. Depois ele se torna espírita, vai se consultar com Alberto Almeida, o expositor querido da Associação Médico Espírita do Pará, e ele vai chorar copiosamente, porque ele vai dizer que agora reconhece quantas pessoas ele contaminou, já que ele era portador do vírus da AIDS. Então, a questão é muito grave. E a gente precisa saber e entender e acolher bem os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos, para compreender. Porque tem-se percebido um aumento muito grande da população homossexual. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco, vai declarar que a tendência é aumentar ainda mais. É claro que a gente não sabe se é porque agora eles estão se revelando mais ou menos, mas pessoas que você olha e você jamais diz que são homossexuais. Porque homossexual não é o travesti. Ele não quer se vestir como mulher, né? Homossexual, no conceito amplo, é o quê? É a pessoa que tem atração pela pessoa do mesmo sexo, atração ou afeto, amor por pessoa do mesmo sexo. Então vejam que é um conceito diferente. Então o travesti é aquele que se veste, não é? E aqueles exagerados que são as drag queens, não é? Então que vão, não é? Talvez escandalizar ou querer chamar a atenção num movimento muitas vezes inconsciente ou então de menos-valia. Quantos então têm homofobia pessoal, não aceitam sua homossexualidade e quando vão se relacionar-se com alguém, não é? Se acham que não vale nada, o outro pode fazer o que quiser com ele, porque ele mesmo rejeita a sua própria homossexualidade. Então, quantos problemas, quantos dramas, quanto sofrimento, porque há religiões, há filosofias que defendem que isso seria uma prática, não é, demoníaca e assim por diante. E tem gente até oferecendo tratamentos e curas para a homossexualidade. Vejam como se fosse uma doença. Eu vi recentemente um artigo na internet de um britânico que foi preso porque estava violentando pessoas para as quais, não é, de determinada religião, para as quais ele se oferecia para tratar da homossexualidade. Ou seja, ele chamava os homossexuais para que a luz da religião dele, não é, convencesse os outros, mas porque ele próprio também estava vivendo esse conflito e não resistiu aos apelos. Então a questão da pedofilia, não é, pessoas que têm interesse por crianças, a pederastia também, enfim, parceiros muito mais jovens. Então há uma série de questões. Então não há um tratamento propriamente, primeiro porque não é doença. Agora há questões de homossexualidade que não são propriamente essa questão. Obrigado, Márcia. E é porque eu sou do Ceará, mas está quentinho aqui hoje, né? Então vejam que a gente vai percebendo na própria doutrina espírita que há também questões de obsessão espiritual. No livro Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Pereira Franco, Trilhas da Obsessão também, nós vamos ver alguns casos, não é? Há o caso, por exemplo, de Lício, que ele tem uma tendência homossexual, a mãe é uma prostituta, e o pai que ele vai buscar para conhecer, ele não conhecia, é dono de uma boate e ainda violenta o filho. E ele traz então aquele problema. Então vejam quantas questões ligadas. Outro caso, o jovem vai buscar ajuda de um psicólogo e o seu obsessor, ou seja, aquele desafeto, aquela pessoa que foi nossa vítima em vidas anteriores, nós não somos inocentes, não, vai influenciar o psicólogo para dizer, olha, não, libere, pode fazer tudo o que você quiser, permita-se todas as licenças, porque ele sabia que ele tinha sentimento de culpa e ele iria buscar o suicídio, que esse sim era o seu objetivo. Era que o espírito se suicidasse, porque nós sabemos como essa experiência normalmente é dolorosa. Sempre há atenuantes e agravantes. Os espíritos que induzem alguém ao suicídio são muito mais culpáveis do que aqueles que o cometem. E quantos o fazem, né, sob a influência de uma depressão terrível, de uma obsessão muito grave, que assim como os loucos não sabem propriamente o que fazem. Então, e tudo isso é levado em consideração. Mas, vejam então, a questão da influência espiritual. Houve outro caso também, Divaldo narra, de um senhor casado, que ele dizia, Divaldo, olha, tem horas que eu não resisto, e eu saio então buscando pelos bares, pelas saunas, não é? E se eu não encontrar ninguém, de madrugada eu pego, nem que seja um mendigo desse.
para tentar satisfazer, porque já é também uma compulsão. Existe, então, o transtorno psiquiátrico, existe também a psicopatia, psicopatas normalmente têm algum desvio nessa área, e existe também a compulsão, que também é um problema, um transtorno, é um tipo de neurose. Então, a pessoa tem a compulsão e vai buscar o sexo de qualquer forma. E quando ele vai analisar, havia um espírito influenciando, o próprio Divaldo percebe a influência dele, e consegue resgatá-lo. Mais tarde ele tem um filho, porque o Espírito dizia, ela está revestida agora como homem, mas ela é minha. E aí quando ele aparece depois para Divaldo com o bebezinho nos braços, aí Joana de Ângeles, a sua mentora, ele aparece e diz, Divaldo, o amante retornou para os braços da amada. Né? A amada era o Senhor, que hoje tinha a tendência e com a influência espiritual agravada. Estava na inversão e ainda com a influência espiritual. Então, pode também haver essa questão. Traumas de vidas passadas. Alberto Almeida, que ele é médico e psicoterapeuta, ele, depois de utilizar todos os recursos da psicoterapia tradicional, naqueles casos em que é realmente indicada, porque a terapia de regressão a vidas passadas, por si só, não é terapêutica. Regredir somente, às vezes, agrava o nosso problema. Daí porque Emmanuel diz que jamais deveríamos fazer regressão por curiosidade, mas naqueles casos bem indicados por profissionais preparados, sobretudo se tem um conhecimento espírita, tanto melhor, ela pode ser muito útil. Então Alberto Almeida conta num seminário gravado aqui no SEAI, na Sociedade Espírita de Assistência e Estudo, também está disponível no YouTube, vocês podem verificar, Sexualidade e Evangelização. Alberto Almeida vai contar uma história muito curiosa, de uma paciente sua que chegou queixando-se de não estar realizada sexualmente. Ela buscava outras moças, mas mesmo assim ela não estava feliz. Eles fazem uma regressão, ela retorna para uma vivência numa cidade no interior da França, quando ela era muito devotada à religião tradicional, e durante a noite vai buscar consultar-se, confessar-se, aconselhar-se com o pároco local. Mas ele, que nutria uma grande atração por ela, acaba violentando-a sexualmente em sua casa paroquial. Ela sai transtornada, não tinha filhos, não é? E com muito respeito pela igreja e muito revoltada com aquilo tudo, ela, sem saber o que fazer, comete o suicídio. O marido, ao chegar, vê que ela está morta e por conta das más línguas, vejam o perigo da maledicência. A língua é como uma espada, vem nos dizer Emmanuel, que pode ferir e matar, fazêssemos muitas pessoas sofrerem. Então, por conta das más línguas do vilarejo que diziam que ela estava tendo um caso com o sacerdote, o que não era verdade, ele agora se suicida através do alcoolismo, vai passar os dias de sua vida, os últimos dias, na sarjeta. E o maior trauma para ela, na verdade, não foi a violência sexual, que é realmente algo terrível. Há mulheres que nem sequer se lembram se foram violentadas ou não. Tão grande é essa atrocidade que os homens cometem. Mas o problema maior dela foi, além da violência, foi o suicídio, porque como ela trazia ainda muito fluido vital, ainda ficou presa ao corpo, como muitos de nós ficamos, não é? Durante o coma, enfim, não é também uma questão do outro mundo, mas ela, por estar muito ainda presa à matéria, ou seja, quanto mais materialistas nós somos, mais ficamos presos, mais difícil o nosso desencarne, porque morrer é fácil, o difícil é desencarnar. Então, ela vai experimentar, assistir à decomposição cadavérica. E toda aquela experiência lhe provoca tanto asco, tanto nojo, de que toda vez que ela se aproximava de um rapaz na vida atual, ela recordava-se da violência e do suicídio. E não conseguia relacionar-se com o rapaz. Faz a regressão, faz a psicoterapia e consegue então desvencilhar-se daquele trauma e percebe que não era, em verdade, homossexual. Então vejam como há uma série de questões, uma série de possíveis causas, uma série de variações e pessoas extremamente bem ajustadas com a sua homossexualidade.
pessoas dignas, trabalhadores de casa espírita, passistas, não há nenhum problema quanto isso. O que importa é a questão moral. Nazareno é a questão do casamento. Bom, perguntaram ao espírito humano: o que você acha da união entre homossexuais? Vejam, pessoal, que nós tivemos o controle da universalidade do ensino dos espíritos na codificação espírita, e não foram em todas as obras básicas. A Gênese, por exemplo, Kardec coloca na introdução que não foi submetida ao controle da universalidade do ensino dos espíritos. Ou seja, para uma nova revelação ser considerada verdadeira, além de passar pelo crivo da lógica, do bom senso, da razão, não contrariar os postulados da ciência, em que pese a ciência de paradigmas materialistas, a gente pode acrescentar isso hoje, ela também deve ser ministrada através de diferentes espíritos, por meio de diferentes médiuns, sem contato entre si e sem estarem sob a mesma influência. Mas há vários espíritos, como Emmanuel, como também através de Raul Teixeira, eles defendendo a união homoafetiva e também, inclusive, a adoção de filhos. No meu caso, eu não sei se é o espírito Camilo, eu vou ficar devendo para vocês a informação correta. Então, que Alberto Almeida cita também. Então, vejam que Emmanuel vai dizer, olha, como é que os espíritos em O Livro dos Espíritos, tem aqui a questão 695, Livro dos Espíritos, eles vão perguntar, na questão da família, qual seria, quanto a Márcia descobre, a gente já volta para ela. Então vejam, eu acho que é 695, é sobre a dissolução do casamento, a questão dos laços de família. São duas questões. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Veja que Kardec não perguntou. A união entre um homem e uma mulher? Não, a união entre dois seres humanos. E o que é que os espíritos respondem? É um progresso na marcha da humanidade. Então, o casal homossexual, ele vai ter a oportunidade, porque é na convivência familiar que a gente evolui mais. Relegá-los ao isolacionismo, muitas vezes, estamos privando de um crescimento, desenvolver a afetividade. Porque quantos de nós precisamos desenvolver essa questão? Então, vejam que Emmanuel responde, dizendo, cita essa questão de O Livro dos Espíritos, mostrando então, e há outra questão sobre o relaxamento dos laços de família, e os Espíritos vão dizer que seria uma recrudescência do egoísmo. Então, não é para separar a pessoa. Quantos parceiros são parceiros de vidas passadas e se reencontram aqui e não podem então viver aquele grande amor? Qual o problema? Então há afetividade. Agora, se eles quiserem canalizar, porque há também autores que já recomendam, como é o caso de Jorge Andrea no livro Forças Sexuais da Alma, vai recomendar, por exemplo, a abstinência, defendendo que aquela pessoa que quer trabalhar a sua sexualidade, que se encontra em algum tipo de transtorno, lhe causando algum mal, mas vejam que as leis de Deus estão na consciência. Então, se a pessoa está em consciência em paz, já é uma visão diferenciada. E o doutor Andrei Moreira, da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, vai ter uma abordagem muito interessante num livro, Homossexualidade à Luz do Espírito Imortal, sob a ótica do Espírito Imortal, e também palestras no YouTube sobre esse tema, sexualidade e família, mostrando toda essa questão e a gente verificando o lado positivo, que a gente a princípio rejeita, tem alguma dificuldade, mas até a adoção de crianças por homossexuais. Foi provado já nos Estados Unidos que há mais de 20 anos já promove esse tipo de adoção, e que aquelas crianças, filhos de homossexuais, têm os mesmos índices de serem homossexuais do que aqueles que têm pais heterossexuais. Porque se fosse assim, de onde é que viriam os homossexuais, não é? Eles são filhos de heterossexuais. Então não é, e tem o mesmo rendimento escolar, todos os índices absolutamente iguais, sem nenhum problema nessa questão. Então, o que é melhor? É a criança ficar em um lar, recebendo amor, carinho, e aliás, muitos deles que se predispõem a ter filhos adotivos, como são mais vigiados e anseiam muito, eles tratam muito bem os seus filhos. Houve um caso no Rio Grande do Sul, que a juíza determinou a adoção por uma sentença, e quando foi questionada, ela disse, olha, esta criança já foi oferecida para 40 casais.
Mas porque ela é negra, porque ela já tem 9 anos de idade, nenhum deles a aceitou. E este casal, que era um casal de cabeleireiros, muito dignos, não é? Que se ofereceram, tratava então da criança de uma maneira magistral. É melhor as crianças estarem nas ruas, cheirando crack, fumando crack, cheirando cola, assaltando, roubando, matando, sem uma orientação adequada, ou é melhor que elas sejam educadas, mesmo que por pessoas que não temos aqui na nossa sociedade uma abertura ainda, porque cada dia mais a gente vê essa abertura, né? Ministros, né, do exterior, presidentes declarando-se, não é, homossexuais e desempenhando muitíssimo bem suas funções, independente disso. Então, é um assunto que ainda cabe discussão. Allan Kardec não tratou sobre isso. Eu estou comentando aqui opiniões pessoais de espíritos como Emmanuel, de espíritos, não é, através de Raul Teixeira, da opinião de Alberto Almeida, da opinião de Andrei Moreira, da opinião também do doutor Américo Domingos Nunes Filho, no livro Sexualidade à Luz da Doutrina Espírita, ou sob a ótica espírita, também muito interessante, muito bom, e outros autores que têm essa posição. E há então aqueles outros mais tradicionais, né, que recomendam, não, vamos tentar sublimar. Agora, Alberto Almeida diz, olha, a gente tem que considerar que temos um nível evolutivo. Nem todo mundo dá conta de tudo que gostaria. Então, por exemplo, se a gente recebe na casa espírita um homossexual usando drogas e na promiscuidade, o que a gente vai fazer? Primeiro vamos dizer, amigo, evite a promiscuidade, procure pelo menos ter um único parceiro. Porque na promiscuidade a gente vai estar se ligando a muitos espíritos vinculados àqueles outros parceiros que passam muitas vezes a nos assediar. E aí ele já começa a diminuir o risco, né, inclusive das doenças venéreas. Segundo ponto, vamos tratar, não é, a poligamia, aliás, as drogas, que é um tratamento já diferenciado. Vamos tratar as drogas, sobretudo buscando tranquilizar aquela pessoa, não é? Acalmar, orientar, assim, porque também tem um componente espiritual. Nós sabemos da influência espiritual na questão das drogas, do álcool, sobretudo, que é a pior das drogas, mata 7 vezes mais do que todas as outras drogas juntas. É o álcool, que a gente vê em toda parte e nas televisões, nos jornais, nas revistas. Então vejam, e por fim, se ele quiser, porque cada um tem o seu limite, e o Espiritismo não impõe, o Espiritismo propõe, ele vai dizer, olha, se você quiser, se você acha melhor nesta vida sublimar, vamos oferecer. Então, vamos canalizar aquela energia criativa para onde? Para a imaginação, para a criatividade. Vamos escrever livros, vamos fazer teatro, poesia, música. Vamos canalizar energia para a caridade. Quantas vezes num prato de sopa nós estamos doando energia vital, energia criativa? Vamos visitar um irmão doente, que precisa daqueles fluidos, a pessoa sai de lá calma, tranquila. Vamos canalizar para o esporte. Quantas vezes o esporte, não é? Depois que a gente faz aquela malhação, normalmente a gente se acalma, porque o corpo canaliza todas as suas forças para a atividade física, não é? Todos os seus hormônios, até o sistema digestivo, a circulação sanguínea, vai para os músculos. Então a gente também pode canalizar energia para o esporte. Enfim, há várias outras maneiras, para a pintura, né? A arte de modo geral. A gente pode utilizar aquela mesma energia, que é energia criadora, não é uma energia, não é, que deva ser perturbadora. Agora, nós sabemos, então, que estamos ainda sob a predominância da natureza animal, sobre a natureza espiritual, como nos ensina a questão 742 de O Livro dos Espíritos. E Allan Kardec, no livro A Gênese, vai dizer que existe uma causa para quase todas as nossas imperfeições morais. Quem sabe qual que é, para a gente concluir, não vai dar tempo de passar todos os slides. Eu já falei aqui da outra vez. Qual a causa principal de quase todas as nossas imperfeições morais? Não leva ponto negativo, não. Pode responder. O egoísmo é filho dele. Orgulho também é filho dele. Não vai salvar nenhuma alma, não? Olha, pessoal, Kardec não é para ser lido, não é para ser estudado. Essa casa oferece aqui, às sextas-feiras, né, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Segunda agora, mudou da sexta para segunda, às 20 horas, gratuito. Onde vocês podem perguntar, tirar dúvidas, né? Tem monitores lá excelentes, muito melhores do que a gente que está aqui dando palestra, né? E vocês vão estudar em grupo, tirar as dúvidas, perguntar, né? Vão ter a indicação das melhores obras. Enfim, a gente precisa estudar.
Allan Kardec também. Então, lá no livro A Gênese, capítulo 3, item 10, ele vai dizer que a principal causa das nossas imperfeições morais é o instinto de conservação. Então, nós temos o instinto de conservação do medo, do sexo, do sono, da fome, da sede, do instinto maternal, do instinto da agressividade, vários deles. Mas há um, não é? Como nós falamos aqui, o instinto da sexualidade, que a gente aprende, então, a ir domando, porque também não é o ideal que a gente canalize toda a nossa energia para, por exemplo, os chakras, ou os centros de força, como André Luiz denominou, não é? E os indianos nos falam, os orientais, desse centro de força genésico, os chakras, não é? Muitas vezes estão ali, como diz o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, como se fosse um centro gravitacional, e quanto mais atenção a gente dá para aquele centro, mais ele se agiganta, atraindo e solicitando mais energia, mais demanda. Então a gente pode começar, não é, a não dar tanta atenção a isso, apesar que hoje a gente vai entrar na internet, não é? Qualquer site tem lá, você quer namorar, não é? Visite tal site pornô, não é? 1000 canais aqui de adultos. É difícil até a gente estar ali de estudo. Abre uma revista, está lá uma mulher, não é? A venda de uma cadeira, de um móvel, e está lá uma moça, uma modelo de pernas cruzadas de uma maneira sensual. A mulher virou mercadoria. Então, quantos apelos, né, que nos estimulam demasiadamente para o sexo. Nazareno, então, olha, eu estou tentando controlar, eu estou tentando fazer assim, e eu me recordei então da história de Buda. Buda vai ensinar seus discípulos a meditar, e um deles vai dizer: mestre, eu não consigo silenciar minha mente, acalmar meus pensamentos, não é? O que eu faço? Buda sorriu e disse a ele: não tem nenhum problema, você pode pensar em qualquer coisa, só não pense no macaco. No macaco? É aquele animal, o macaco? Pense em qualquer coisa, menos no macaco. E aí a pessoa achou estranho, ele voltou lá para a sua cela, daqui a pouco ele retorna 2 horas depois, diz: mestre, eu não consigo tirar o macaco da cabeça. Então a gente não deve combater os pensamentos, não. Jesus diz: não resistais ao mal. Se alguém te bater em uma face, oferece outro. É substituir por bons pensamentos, boas leituras, frequentar a casa espírita, né? Tem aqui também o estudo da mediunidade, tem o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o tratamento espiritual, aqui às quintas-feiras, da mediunidade das quartas, não é? A educação infanto-juvenil aos sábados à tarde, tem palestra à tarde também, na quarta-feira, 3 da tarde, tem palestra lá no 408 também, na quarta-feira, à noite, 20 horas. Então a gente deve se engajar no trabalho no bem, a gente vai estar se ocupando, porque mente vazia, a oficina do mal. Então o instinto do medo vai provocar uma série de problemas, nós falamos aqui da vez passada, o medo da rejeição, o medo de passar necessidades, a gente vai desenvolver a avareza, o egoísmo, o medo de não estar certo, de ser criticado, vamos desenvolver o orgulho, a vaidade, de querer agradar a todos, não é? Nós temos o medo de sermos trocados por outros, então a gente vai desenvolver a inveja, porque é problema de autoestima, a gente se acha diminuído quando o outro brilha muito, a gente vai desenvolver por conta disso a maledicência, vamos começar a falar mal daquela pessoa que nos ofusca, vamos desenvolver o ciúme não é amor, ciúme é medo de perder a pessoa, a ansiedade, que é o medo do futuro, do que pode acontecer, e muitas vezes não acontece, não é porque existe uma programação reencarnatória. Então nós vamos ter o medo por trás de uma série de questões, gerando muitas das nossas imperfeições morais. E qual o melhor remédio para o medo? A fé. A fé é a mãe de muitas virtudes, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E com essa fé robusta, não é? A gente vai poder enfrentar esse desconhecido, vamos superar todas as dificuldades, combater o nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa inveja, nossa maledicência, nossa ira, nosso ciúme, nossa ansiedade, uma série de coisas boas. Nazareno, eu já compreendi, já estou até com síndrome do pânico, tanto você falar do medo. Mas como é que eu faço para fortalecer minha fé, que ela é menor que um grão de mostarda? Como é que a gente faz para fortalecer a fé? Com conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, com o conhecimento das leis que regem o universo, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, porque podemos encarnar como homem, como mulher, por que sofremos, como encontrar a felicidade real. E o autoconhecimento também que nos ensina Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, nós sabemos o que nos movimenta, o que nos move, quais os nossos talentos, as nossas tendências. Então, com esse conhecimento, nós vamos fortalecer a fé e vencer tudo isso. Então, meus amigos, na questão do livro... Já estou no finalzinho aqui já.
Só então uma citação do Mundo Maior e, por fim, uma de Emmanuel do livro Vida e Sexo. Disse igualmente o estimado instrutor que erro lamentável é supor que somente a perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas. O campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. Veja então o que André Luiz, aliás, os instrutores de André Luiz no Mundo Maior, Psicografia de Chico, vai nos falar. Então, o Chico vai nos dizer que o Espiritismo contribuirá decisivamente para que os temas do sexo sejam tratados no mundo com o devido respeito. E Emmanuel, no livro Vida e Sexo, para concluirmos, vai dizer: não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Então ele nos convida a lidar da maneira mais amorosa e responsável, evitando as lesões afetivas com esse patrimônio, que é a energia criativa que o Senhor nos confiou. Que Ele nos abençoe e nos mantenha em sua paz.